Coelho, barbeira mesmo. Eu comecei com essa coisa da barbearia quando eu era bem mais nova, assim. Eu tava meio perdida, sem saber o que eu fazia. Eu fiz veterinária primeiro, depois eu fiz... Era meu sonho ser veterinário, na verdade. Eu comecei, saí da escola e já queria fazer veterinária de todo jeito, era meu sonho. Eu sempre gostei muito de bicho e tal. Aí comecei a fazer veterinária, passei 6 períodos dentro da veterinária e surtei, assim, resolvi que isso não era meu caminho, que não era o que eu gostava de fazer. Não queria trabalhar com isso, eu até gostava bastante de estudar, mas não queria trabalhar com isso. E saí da faculdade e larguei. E aí eu fui pensando o que eu ia fazer e tudo mais, pensando dentro da engenharia. Tipo assim, meus pais são engenheiros, minha mãe é engenheira, meu pai é engenheiro, os dois são engenheiros civil. E eu comecei a pensar sobre essa coisa da engenharia. Então fui procurando dentro da engenharia o que eu queria fazer e tudo mais e resolvi fazer engenharia de produção. E dentro da produção eu gostava um pouco mais, porque não pegava aquela coisa dentro dos cálculos e tudo mais, dentro da engenharia, que não era isso que eu gostava, e sim da parte de construção, tipo assim, às vezes lidar com pedreiro e tudo mais. E cheguei à conclusão de que isso também não era minha praia, foi até os 3 períodos dentro da engenharia e realmente não gostava disso mesmo. Saí da engenharia e sem ideia do que eu ia fazer, comecei a estudar vendas e aí eu comecei a trabalhar com vendas, cheguei a trabalhar em loja, vendendo roupa, vendendo óculos, já vendi tudo nessa vida. E fui atrás de cursos para começar a aprimorar essa coisa dentro da vendas e fazer curso de vendas, atendimento e tudo mais. Mas também eu não via nisso como que eu ia ganhar um reconhecimento em relação a essa profissão, né, em si. Porque na época era muito difícil, tinha, sei lá, muitos preconceitos em relação a isso também, o fato de não ser formada, o fato de não ter um reconhecimento real dentro da sociedade em relação a isso. Mas nisso, como eu não sabia qual curso que eu ia fazer e tal, eu resolvi fazer alguns outros cursos picados para eu direcionar a minha carreira e entender o que eu queria. Olhando no Senac, vários cursos, eu descobri o curso de cabeleireiro. Falei, isso dependendo pode ser legal para mim. E comecei o curso de cabeleireiro, mas eu não fiz no Senac, fiz em outro lugar, na L'Oréal. E fiz 1 ano de curso dentro da L'Oréal. E bem relacionado com um perfil mais de cabelos grandes, né? Nem digo nem feminino nem masculino, porque dentro dos cabelos grandes tem uma gama muito grande, né? Mas descobri que não gostava muito de mexer com química, com o cabelo grande em si. E aí eu fui direcionando para os cabelos curtos naturalmente. Foi uma coisa que nem eu escolhi, assim, foi uma coisa que foi guiando. Então eu fui e comecei a cortar os cabelos mais dos meus amigos, né? E entendendo como é que funcionava. Foi muito difícil no começo, porque eu me achava horrível nisso. E fui fazendo mais cursos, aprimorando o que eu achava que daria para ser. E beleza, eu fui fazendo um curso dentro da barbearia mesmo. Aí eu já comecei a direcionar para barbeiros. E fui fazendo e fiz uns 3 cursos logo de cara, mas era muito difícil, porque eu fazia esses cursos e eu não sabia muito bem manejar as máquinas e era uma coisa bem mais difícil para mim. Cheguei a pensar em desistir algumas vezes por ser muito difícil e achar que eu era ruim nisso. E que eu via outras pessoas no começo cortando e cortavam muito melhor do que eu. E falei, vou deixar pra lá. Mas isso foi mais ou menos no meio do ano, assim, e eu resolvi dar minha cara a tapa. Falei assim, vou entregar uns currículos, se me chamar, chamou, se não chamar, não chamou, e vamos tentar ganhar dinheiro. E entreguei currículo em alguns lugares e acabei entregando meu currículo numa barbearia só de mulheres, né? E acabou que me chamaram lá para trabalhar logo de cara, mesmo não tendo uma experiência nisso, né? Dentro do ramo da barbearia. Eu era cabeleireira, não era barbeira, mas resolveram me chamar do mesmo jeito.
E fui dando a cara a tapa. Ela falou assim, você tem que chamar uns modelos, umas pessoas para cortar o cabelo para eu ver como você corta e às vezes te dando algumas dicas e melhorando o que você puder melhorar até antes de cortar. Arranjei gente de todos os lugares e em uma semana eu cortei tipo 57 cabelos, uma coisa assim absurda. Coisa que na época eu demorava 3 horas para cortar um cabelo, que era bem acima da média. Hoje eu faço um corte em 20 minutos. E fui cortando e fazendo. No começo ficava uma bosta o negócio, era bem ruim mesmo. Meus cortes eram bem abaixo da média, assim. E de novo pensei em desistir e as meninas que estavam comigo sempre falavam, não, desiste não, o começo é difícil mesmo, você vai achar que você não nasceu para isso, que você não tem um dom e tal, mas é uma coisa de batalha mesmo, você vai pegando, fazendo e, enfim, é isso, dá a sua cara a tapa. E aí eu continuei cortando e usando meus cursos, né, de atendimento, de vendas, técnicas que eu aprendi e sempre gostei de fazer. E minha clientela foi crescendo, eu fui melhorando e de repente eu vi que eu estava num lugar assim que eu nunca imaginei chegar na minha vida, que era realmente tendo dinheiro para fazer as minhas coisas, dinheiro para viajar, coisa que eu realmente nunca tive, assim, não tinha essa possibilidade de viajar para fora com o meu dinheiro, sabe? Era uma coisa que é engraçado, uma conquista para algumas pessoas pode parecer pequena, mas para mim foi um salto enorme. E aí eu fui crescendo, fui ganhando clientela e fui vendo que às vezes você conquistava até mais do que um cliente, as pessoas começaram a virar meus amigos, assim. Os caras que cortavam comigo foi criando um laço muito bonito, muito grande. E as meninas também, que tem várias que vêm comigo até hoje, de 4 anos para trás, até hoje são minhas amigas, meus amigos. E a gente foi criando essa relação, estreitando essa relação, né? E daí eu fui vendo que dava para construir várias coisas em relação a isso, que eu não precisava ser não era só um corte de cabelo, era muito mais do que aquilo, do que isso, né? De cortar só o cabelo em si. E eu fui tentando aprimorar meus métodos e tudo mais em relação ao atendimento, que eu acho que é muito importante dentro da barbearia, porque hoje em dia acho que se cortar cabelo, isso é uma coisa que você treina, mas um atendimento adequado e bacana, que a pessoa se sinta um ser humano ali mesmo, é o que fez toda a diferença para mim, eu acho. E eu vi que isso conquista muito mais a clientela do que só um corte de cabelo com uma técnica muito boa. E que dá para ser muito mais simples do que o caminho que eu percorri até chegar nisso. Porque eu não precisava de ter feito um curso de 1 ano, apesar de que construiu a minha história, mas não precisava de ser tão extenso. E eu vi que tinha um caminho muito mais rápido para chegar no lugar onde eu cheguei. E hoje eu sei disso, que poucas pessoas me falaram naquela época, não tinha essa noção, né, do que eu tenho hoje, e que não precisava ter feito um caminho tão tortuoso para chegar hoje onde eu cheguei. Com a minha barbearia eu vi que realmente era onde eu queria chegar, de ter um sonho, de ter minha barbearia do jeito que eu queria, com as meninas que estão junto comigo, e trabalhar nesse meio de tanta desconstrução, né, de chegar e às vezes os caras mesmo terem uma resistência em cortar com mulher, né, da gente estar quebrando isso e chegando num lugar tão mais legal, que é hoje a porta é como se fosse uma barbearia qualquer, assim, quer dizer, qualquer não, né, porque ela é realmente bem representativa, mas uma barbearia que não tem empecilhos, né, você entra, não é porque tem uma mulher ali cortando que você acha que é menor, ou pelo contrário, acho que às vezes é até mais legal, chamativo, diferente, chama atenção, né. E é isso, acho que o que eu construí em 4 anos foi um salto muito grande, em muito pouco tempo, pelo tempo que eu demorei para chegar e entender o que eu queria realmente. Eu me descobri dentro da barbearia aos 27 anos, o que para algumas pessoas pode parecer ser tarde, para mim foi no tempo certo. Acho importante o caminho que eu passei, mas eu acho que para todas as pessoas isso pode ser bem mais rápido. E é isso.
Acho que essa é a minha história, onde eu cheguei e de ter uma barbearia com muito sucesso, apesar de ter 1 ano só de barbearia. Acho que eu conquistei uma coisa muito grande, que é o meu espaço, o meu lugar, com uma clientela muito boa, uma carta de clientes enorme, que hoje em dia eu nem chamo de clientes mais, são mais meus amigos mesmo. Então, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou barbeira, fundadora da Damas de Navalha, que é uma barbearia composta só por mulheres. Se você se identificou com a história, dá um like aí e se inscreve no canal. Corta aí.